Se assente. Se assente. Eu vou dizer boa noite mais uma vez, porque tem alguns que chegaram agora. Boa noite. Porque senão você vai sair daqui e dizer: o apóstolo foi mal educado, ele não disse boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de vocês. Que o amor de Deus esteja no seu coração. Queridos, não é o ambiente que nós estamos. Não é essas quatro paredes. É a palavra de Deus. Às vezes nós procuramos tantas coisas e só uma é importante. Só a palavra é importante. Eu quero encorajar você a viver uma nova vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser sincero. E eu não posso pregar o engano. Porque é fácil pregar o engano. É só falar que você é bonito. O ser humano gosta disso. É só dar tapinha nas costas e concordar com tudo que você fala. Você vai ficar aqui comigo a vida inteira. Você não vai nem sonhar em trocar de igreja. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para estabelecer grandes igrejas na terra. Deus me chamou para estabelecer o reino dentro das pessoas. Então por isso às vezes as pessoas não compreendem bem o ministério Aliançados com Deus. Ele passa um tempo, daqui a pouco ele fala: esse aqui não é meu lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui confronta. A palavra precisa te confrontar. Se eu não for confrontado, eu não serei salvo. Eu preciso ser confrontado pelo Espírito e pela palavra dele. Por isso que as pessoas às vezes elas querem conforto. E quando eu falo conforto, eu não estou falando conforto da instalação da igreja, um som maravilhoso. Não, isso tem que ter uma cadeira boa para sentar, isso tem que existir. Um ambiente gostoso, cheiroso. Mas eu estou falando de conforto da alma. Tem gente que quer ter um conforto na alma, mas o Senhor não nos chamou para isso. Por isso que o apóstolo Paulo para mim é referência, não que os outros não sejam, mas para mim ele é referência. Ele estava ali todos os momentos, batendo em si mesmo, chicoteando si mesmo, para que ele não viesse a envaidecer. A Bíblia diz que ele tem um espinho na carne e ele ora por 3 vezes. E o Senhor nada responde. Na terceira o Senhor disse: a minha graça te basta, e ele entendeu. A gente precisa andar nesse nível de conhecimento, de entender até quando Deus não fala, de entender até quando Deus não tira o espinho. Nós precisamos andar nesse nível de compreensão e entendimento da palavra. Primeiro, eu preciso entender que Deus não falha. Segundo, eu preciso entender que Deus não mente. Terceiro, eu preciso entender que Deus é santo, que Deus não se corrompe, que Deus não peca, e que eu não vou convencer a Deus com o meu choro ou com a minha reclamação. Então nós precisamos crescer para que nós tenhamos aqui um corpo saudável, amém? Por isso que eu quero que você compreenda isso. Deus, ele está em todas as esferas. Deus está em todos os ambientes. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. Olha, Deus está aqui agora. Deus também está lá na tua casa com seus amigos e parentes. Deus também está lá no leito de hospital onde você ora por um ente querido. Deus está lá no presídio. Deus está lá fora agora onde tem muitas pessoas que estão se entregando às drogas. Deus está em todos os lugares. Deus está esperando uma atitude minha e tua de acreditar nele. Então, Deus, ele não está só aqui dentro desse ambiente. Deus não está limitado. Deus não é limitado. Não limite a Deus. Não limite o poder de Deus. Em Deus não há limitações, queridos. Nós não somos limitados. A gente vai se limitando e vai se apequenando por falta de conhecimento. Você concorda comigo?
Então compreenda essas coisas. Compreenda isso nessa noite. Coloca para mim, seu pastor Josemir, para mim. Fazendo favor, a luz no meio também. Eu quero que você entenda essas coisas. No momento que você está em Jesus, a vida de derrota, ela é totalmente arrancada de você. A vida de frustração é totalmente arrancada de você. Entrou em Jesus Cristo, acabou, meu irmão. Acabou. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu vou desfrutar daquilo que Deus já fez. Por isso eu comecei essa reunião dizendo para você que lá no teu passado Deus estava e você sofreu por falta de conhecimento. Tudo que você viveu no passado de sofrimento, de frustração, de tristeza, você só sofreu porque você não teve conhecimento, porque Deus estava lá. Você consegue imaginar tudo que você já passou de sofrimento, tudo que você já passou de decepção? Você consegue imaginar nesse momento que Deus estava lá do teu lado? Mas após, se Deus estava lá, por que Ele não fez nada? Porque eu cansei de falar para você aqui, Deus não é intruso. Queridos, eu tenho certeza que você não vai entrar na minha casa se eu não te convidar. Deus, Ele está ali, querido. Deus está agora, nesse exato momento, do seu lado, esperando uma atitude sua de dizer assim: socorre-me. Todas as vezes que o povo de Deus passou por luta porque desobedeceu a palavra, mas todas as vezes que o povo pediu socorro, Deus estava com eles. Diga, isso é uma promessa que ninguém pode rasgar. Todas as vezes que você gritar e falar: eu vou voltar para o Senhor, porque é uma promessa isso. Ele diz: quando o meu povo se humilhar e se arrepender do teu mau caminho. Olha que promessa maravilhosa. Então todas as vezes, então lá no passado Deus sempre esteve. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está lá, Ele estava lá. Ele está agora aqui. E Ele está amanhã. Então Deus, Ele quer realmente, de fato, andar com você, morar com você, caminhar com você. Então não há limites, não tem limites, entenda isso. Nós somos limitados porque não conhecemos. E eu comecei, queridos, a falar com Deus, a pedir para Ele: Senhor, abre o meu entendimento, porque eu quero aprender mais acerca disso. E eu disse para Ele quantas coisas foram desnecessárias eu viver. Ele disse: sim, porque você ainda não estava comigo, mas eu estava lá. Eu estava lá com você, mas eu não podia fazer algo. Por quê? Porque se você não tem o entendimento e não tem o conhecimento, você não acredita. Alguns aqui no passado já sofreu e já teve alguém que falou para você de Jesus, mas você não obedeceu. Por quê? Porque você não tinha conhecimento daquilo. Mas Deus sempre esteve com você. E hoje o Senhor saltou um texto bíblico, porque a Bíblia tem muitas pérolas. E nós muitas vezes, por achar que já lemos a Bíblia por várias vezes, a gente pensa que já sabe de tudo, mas a Bíblia se renova. E a palavra de Deus vai se revelando a nós em cada estação de vida que a gente está vivendo. Porque a palavra é o alimento que nós precisamos, é o escudo, é a força que vai nos fazer entender as coisas. E o Senhor me deu uma palavra, queridos, que eu quero compartilhar com você, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Eu quero compartilhar com você isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de quem? De vocês. Todas as coisas são de vocês.
Diga, o homem, por mais bonzinho que ele seja, ele não fez nada para mim. Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo veio de Deus. Não se glorie nos homens. Ele é claro ao dizer para nós aqui, portanto ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês, são pertencentes a vocês. Então tudo Deus já fez, Deus já criou. Repita comigo assim: tem coisas que estão na mão de homens, que vão chegar até a mim, pela mão dos homens, mas não foi o homem que me deu. Eu sou grato, diga gratidão, diga honra, agrada a Deus, mas eu não vou me gloriar nos homens. Eu não vou, no versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é. Tudo é de vocês. Isso aqui é uma palavra que não vai voltar para trás. Deus está dizendo claramente, tudo é de vocês. Diga, lá no passado, já era tudo meu. No presente, já é tudo meu. Diga, no futuro, tudo é meu. Porque em Cristo Jesus, tudo mudou. Tudo mudou em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender e entender as Escrituras, querido. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Por isso que o crente verdadeiro não tem medo nem da morte, porque ele sabe que depois da morte tem um paraíso esperando ele. Então não teme nada, não tem medo de nada, porque sabe que tudo Deus fez, tudo Deus criou, e tudo Deus nos deu através de Jesus Cristo. Em Jesus tudo é meu. Mas qual que é o nosso problema? A falta do conhecimento. A gente não conhece as Escrituras como ela é. E nós ficamos esperando que alguém faça alguma coisa. Ficamos esperando no homem, que alguém profetize alguma coisa, que alguém fala alguma coisa, que alguém me dê alguma coisa, que alguém me dê algum presente, que alguém venha aqui e fala assim: apóstolo, é o seguinte, hoje ainda eu vou assinar o cheque da compra do terreno, da sede da igreja. Não, querido. Quando a gente fica esperando pela mão dos homens, a gente se corrompe. Agora, quando eu tenho entendimento que tudo Deus já fez, Ele vai usar pessoas, mas a honra continua sendo dele. Ele vai usar irmão para orar por você, mas a glória continua sendo dele. Ele vai orar, ele vai usar pastor para pregar para você e mudar a tua vida, mas a glória continua sendo dele, porque tudo já está escrito ao teu respeito. Tudo, não tem mais nada a fazer. Mas como é que nós estamos nos últimos dias? Preocupado demais, correndo demais, angustiado demais, trabalhando demais, uma loucura, uma doideira. Aí está todo mundo esgotado, doente, porque você está lutando com as tuas forças, com a tua carne, com a tua vontade. E quando vem o problema, quando vem a aflição, quando vem a dificuldade, você se sente sozinho. Deus está dizendo, tudo é de vocês. Diga, não tem limites. Diga, não há limites. Diga, em Cristo não há limites. Mas precisa você entender o versículo 23 para viver o 22. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus.
Diga: em Deus eu tenho tudo. Sem Deus eu não tenho nada. É simples. É simples assim. Agora você entende por que eles diziam assim, ó, Paulo dizia assim, ó, morrer em Cristo é lucro? Porque ele não estava nem aí, literalmente. Sabe o que é uma pessoa que literalmente não estou nem aí? Eu vou viver esse negócio aqui. Eu vou viver isso aqui. E eu não estou preocupado com mais nada. Porque Deus é perfeito e Ele já fez todas as coisas. Porque a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus. Cristo veio e Ele reatou a aliança, pagando o preço que era impagável, para que eu e você pudéssemos entrar de novo na bênção e viver as coisas sobrenaturais. Então, se você dormir hoje, você pode estar com um caminhão de problema na sua mente, e você fizer uma oração hoje: Senhor, a partir de agora, eu estou entregando para o Senhor esse problema, e amanhã, eu creio que tudo vai estar resolvido. Aí você vai dizer: isso é impossível, eu não consigo isso. Você vai conseguir em Cristo. Fora de Cristo, você carrega o fardo. Em Cristo, Ele carregou por você. Então, não há limites. Não há limites para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem limite, não tem limitação. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer ser bom demais. Tem hora que a gente alisa até a cabeça do diabo. Fica com dó. Sabia? A Bíblia, ela é clara ao dizer, Deus orienta a gente, ó, cuidado. Mas aí a gente é bom demais. Se até Cristo, em determinado momento, Ele chamou discípulo assim, em particular, e disse assim, ó, afasta Satanás. O problema é que muitas vezes nós queremos ter alianças com o mundo, com pessoas que vão sugar de nós a nossa espiritualidade, vai sujar a gente, e isso faz com que a gente fique fraco. Você está entendendo? A gente já sabe que algum comportamento, algumas situações vai nos fazer o quê? Pecar. E quando isso acontece, a Bíblia disse que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Diga assim, ó, tem um muro. Desse lado, nada produz. Desse outro lado está tudo pronto. Desse lado, eu sofro. Desse outro lado, eu me assento e descanso na sombra do Onipotente. Aí você precisa entender que vai ter pessoas que vai estar desse lado que não produz nada, mas você ama, você é apegado. Você vai ter que tomar uma decisão. Em Cristo nós temos que tomar decisões. Queremos viver essa vida sem limites? Agora, em Cristo eu não tenho limites, mas na carne eu vivo uma vida limitada. Em Cristo é viver no Espírito, e no Espírito não há limites. Deus já fez todas as coisas. Quando você entra nessa atmosfera espiritual, até aquilo que era do teu passado, que te fazia mal, não faz mal mais. Porque eu entendia desta forma: o que passou não tem como consertar mais. Mentira, Deus consertou meu passado. Por que o senhor fala isso, apóstolo? Me prova. Provo, porque aquelas acusações do passado não existem mais. As pessoas olham para mim e falam assim: é um outro homem. Porque a coisa boa do presente apaga o passado.
Você está entendendo isso? O passado já foi consertado, não existe mais, não tem passado. Porque Deus entrou lá no passado e arrancou toda a sujeira. Ele era, agora não é mais. Ele era drogado, agora é um pastor. Ele era um mendigo, agora é um grande empresário. Ela não conseguia ter sucesso em relacionamento nenhum, agora tem um casamento sólido do altar. Porque toda a maldição do passado é arrancado do teu presente. Em Cristo tudo muda. Em Cristo tudo se faz novo. É isso que você tem que viver. Não há limitação para você. Deus já está lá te esperando, lá na frente. Deus está lá. Se você começar a enxergar, quem tem muitos projetos futuros aqui? Quem tem muitos projetos aqui? E você vai começar a olhar lá para frente e vai ver Deus sentado numa cadeira perante uma mesa te esperando chegar. Porque a Bíblia diz que Deus vai na frente. Eu estou vivendo aqui no presente e Deus já resolveu o meu futuro. Tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Presente, futuro, passado, porque Deus é especialista em consertar caminhos. Todo o meu passado foi consertado. Aonde eu andei, praticando todas as atrocidades que, olha, tem coisas que não dá nem para falar. Hoje eu vou naqueles lugares e as pessoas falam para mim assim: ora por mim, pastor. Está entendendo? Porque Deus foi lá e consertou. Eu não precisei pagar nada. Deus foi lá, consertou tudo. Por quê, querido? Porque nós precisamos estar limpos em Cristo Jesus para viver a plenitude que Ele tem para nós. Então não tem limites, não há limitação, diga aleluia. Em Jesus não há limites, não há limite nenhum no mundo para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos, diga, eu estou aqui no mundo. Diga assim, eu sou morador daqui, estrangeiro. Diga, eu recebi um passaporte que vai me levar para a minha casa celestial. Diga, enquanto eu estiver aqui, Deus não vai deixar nada, nem ninguém roubar o que é meu, porque Ele já fez tudo para mim. Não tem mais, não tem que sofrer, irmãos. Desculpa, talvez você não está entendendo. Você está falando assim, ele fala assim. Irmãos, eu já sofri demais. E até hoje Satanás quer fazer com que eu sofra. Aí eu falo assim, não, Deus já fez. Eu não vou mais cair nessa conversa. Eu não vou mais cair nesse laço. Deus já me abençoou. Tudo me pertence, diga tudo. Diga tudo é meu. Diga Deus já fez tudo por mim. Tudo que Jesus fez, querido, é em você. Já resolveu sua vida. Já resolveu. Já resolveu. Não tem mais o que fazer. Diga eu não preciso fazer mais nada. Diga assim, só orar, jejuar, adorar, cultuar e descansar. Porque Ele já fez. Tudo Deus já fez. Agora, eu preciso ter discernimento, diga discernimento, para não jogar fora o que Deus tem dado. Porque o problema não é Deus, o problema somos nós, querido. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós que não nos comportamos de forma adequada. Diga, um povo sofredor
estava no Egito, sendo escravo, e eles clamaram por socorro. Deus os socorreu? Sim ou não? Deus foi lá e levantou outro para sofrer com eles, chamado Moisés. E Deus fez uma promessa para esse povo. E a promessa diz assim, ó: eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Ok? Então, para essa terra existir, é porque Deus já foi lá na frente. Criou a terra, criou o mel, criou o leite, criou todas as coisas. Correto, sim ou não? Deus não foi na frente lá e fez tudo? Porque Deus, eu vou dar uma terra para vocês, ou seja, a terra era de Deus. Deus fez tudo. Só que esse processo foi demorado, não foi? Demorou um pouco. Mas enquanto eles não chegavam nesse lugar, Deus sustentava eles. Deus dava a eles. Todo dia tinha manazinho, todos os dias tinha água, todos os dias Deus preservava as vestes, os sapatos, as roupas. Todos os dias Deus protegia eles do sol. Todos os dias Deus aquecia eles à noite para não morrer de frio. Todos os dias. Não tinha um dia sequer que esse povo padecesse por algum tipo de necessidade. Diga, quando eu estou em Jesus e ando no Espírito, na dispensação de Deus, eu não posso ser tão exigente. O problema é que a gente coloca Deus à prova todos os dias. Porque Deus dá um brinquedo novo, você quer outro. Deus dá algo para você hoje, você já está querendo coisa lá na frente. Você não consegue viver o processo, você não consegue viver o momento. O mesmo Deus que está te dando hoje, é o Deus que já preparou o amanhã. Por isso que Jesus diz para não andar ansioso por coisa alguma. Não pensais o que vai comer amanhã, o que vai vestir. Porque hoje eu estou vestido. Hoje eu estou calçado. Hoje eu estou saudável. E eu preciso celebrar isso. Eu preciso celebrar a Deus o que eu tenho, o que Ele está dando para mim agora. Porque o Deus que está fazendo hoje é o mesmo Deus que vai fazer amanhã. Então eu preciso compreender essas coisas. Eu preciso ser grato a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha demais para a vida do outro. A gente tem que parar de olhar para a vida do outro. Se o outro está com a vida dele acelerada, de alguma forma Deus acelerou alguns processos na vida dele, é a vida dele, cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito. E aí Deus convence esse povo através de Moisés, e tira esse povo do Egito, esse povo que estava escravo. E arranca esse povo dali, e leva esse povo rumo à terra prometida. Já existia todas as coisas, porque aquilo que Deus dá, Deus não retira. Tudo que Deus falou para você através da palavra, toda a promessa, vai ter que acontecer. A não ser que você interrompa. A não ser que você atrapalhe. Mas tudo que Deus falou vai ter que acontecer, não tem jeito, não há possibilidade nenhuma de dar errado. Olha para o teu irmão assim, carinhosamente, fala assim: você é especial, não há possibilidade de dar errado. Diga, você foi criado com perfeição. Só vai dar errado se você quer que dê errado. Só vai dar errado se você disser que vai dar errado. Porque Deus, Ele criou com perfeição. Deus fala: eu te conheço desde antes do ventre da mãe. Deus sabe de tudo. Ninguém veio ao mundo à toa. Nós viemos aqui, queridos,
tem possibilidade. Você não é obra do acaso, você não vai falhar, a sua vida vai ser uma bênção, porque o que tem para você lá na frente está tudo preparado. Agora, você não pode atrapalhar a Deus. E esse povo aqui era insaciável. Tudo que dava estava pouco. Até parece que a gente está vivendo essa geração agora. Naquele tempo era assim. E essa geração agora é do mesmo jeito. Você dá tudo, você pode dar um castelo. Dá um castelo para o seu filho, para a sua filha. Coloca uma coroa, banha de ouro, que ela ainda vai achar ruim, ainda vai ficar depressivo. Porque nós estamos sendo criados dessa forma. Nós somos insaciáveis. A gente nunca está bom. Deus está falando, Deus está abençoando, Deus está prosperando, e a gente ainda está querendo mais, reclamando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para de falar o que está acontecendo e vai orar, vai adorar. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou bem. Queridos, Deus fez uma promessa de uma terra que manava leite e mel, para um povo que para comer tinha que trabalhar como escravo. Então esse povo estava acostumado a viver por comida. Diga, viver por comida. Já viu quando faltava o que eles queriam, eles davam birra? Assim é um povo dessa geração de crente. Eles estão acostumados a viver por milagre. Se não tem milagre, não está bom. Se não tiver campanha na igreja, eu não vou para o culto. Se não tiver um grito, se não tiver uma rajada de línguas e uma revelação, a igreja esfriou. Eu preciso caçar um lugar quente. Eu vou te falar qual que é o lugar quente que espera esse povo. Sabe, é um povo insaciável, é um povo que não está satisfeito com nada, é um povo que se ele está sentado num bom lugar, se ele está dentro de uma boa igreja, não está bom, porque ele falou comigo, porque me ignorou, porque o fulano não me deu a paz. Acorda, meu irmão, acorda, porque o que é meu não está relacionado com você. Eu vou falar uma coisa aqui para você, você não se escandaliza não. Deus vai te usar para abençoar a minha vida, vai me usar para te abençoar a sua vida. Mas eu não estou esperando nada de você não. Eu estou esperando do Deus Criador. É isso que você precisa compreender. Nós estamos nesse corpo. Nós estamos juntos aqui para funcionar para Deus, não para dividir. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar a Deus, não a nós. Mas esse povo não entendia. Eles não compreendiam. No livro do Êxodo, capítulo 14, verso 10. O primeiro desafio. Êxodo capítulo 14, versículo 10. O primeiro desafio. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançam na direção deles. O que eles ficaram? Aterrorizados. Clamaram ao Senhor, versículo 11. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Versículo 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Olha aí, primeira aflição, primeiro problema é que nós queríamos ser escravos. Olha que loucura. Você sabia que hoje a gente não fala claramente isso? Mas muitas vezes você quer ser escravo. Você já sabe quem te liberta, quem vai te dar uma vida de liberdade, sim ou não? Mas a gente insiste em fazer o quê? Vamos ficar desse outro lado do muro que a gente é escravo. A gente é feliz em vez em quando, tá bom. A gente tem pepino para comer, tem cebola, tem alho. Você vê que é uma preferência, diga, é uma escolha, de que eles queriam ser escravos.
Até que no começo a notícia era boa, ok? E eles festejaram, eles fizeram a Páscoa, celebraram uma Páscoa, festejaram. A Bíblia diz que esse povo aqui, Faraó, teve que dar joias, ouro, para eles saírem ricos da terra, porque Deus é justo. Não pensa que você vai escravizar um filho de Deus e vai depois falar para ele, tá bom, eu te libero de mão vazia. Não. Você vai ter que pagar o trabalho dele, porque Deus não nos chamou para trabalhar e ser escravo de ninguém. Entenda isso. Abraão, quando entrou no Egito e Faraó pegou a esposa dele, a Bíblia diz que ele saiu de lá mais rico do que ele entrou. Por que será? Porque Deus fez com que Faraó desse muita dinheiro e riqueza para ele. O povo se alegrou, não se alegrou? Assim é nós, irmãos. A gente se alegra de forma momentânea. Mas agora surgiu um problema. Qual que era o problema? Eles estavam encurralados. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem o quê? Firmes, e veja o livramento que o Senhor trará hoje. Olha só, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veio. Diga assim, o povo viu os soldados que se aproximavam e na sua frente eles viam o mar. Estavam encurralados. Quem que já se sentiu encurralado? Vou perguntar de novo. Quem que já se sentiu encurralado? Fala assim, se eu for para trás eu morro, se eu for para frente eu morro, se eu ficar parado eu morro também, então eu vou morrer logo. Esse é o nosso problema, porque a gente anda de forma natural. O Deus que convenceu o Faraó, o Deus que no percurso não deixou eles morrer, o Deus que alimentou, o Deus que abençoou, o Deus que protegeu, será que esse Deus é limitado? Aqui é que está, irmãos. Entenda uma coisa, tudo já é nosso, tudo já te pertence. Sabe na onde Deus estava? Do outro lado do mar. Quando você estiver diante de um obstáculo bem grande, olha por cima dele, porque é lá que você vai ver Deus. Tira os olhos daquilo que para trás ficou, tira os olhos daquilo que está à frente e olha para o futuro, porque lá no futuro tinha uma promessa, uma terra que manava leite. Porque se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou para você que é para você pegar esse caminho e ali vai aparecer uma parede, Deus é o Deus que vai derrubar essa parede. Agora, quando a gente se vê encurralado, Moisés não estava olhando para os egípcios, Moisés não estava olhando para o mar, Moisés estava olhando para Deus. Por quê? Moisés já vem acalmar, fica tranquilo, porque hoje ainda você vai ver o que Deus vai fazer. Por quê? Porque lá do outro lado tinha uma terra prometida. Diga assim, prometida. Diga, tudo que Deus promete, Ele realiza. Quem tem promessas aqui de Deus aqui? Deus já prometeu para você? Então quando você estiver encurralado, qual é a palavra que você vai guardar no teu coração? Tudo já é meu, Deus já fez todas as coisas. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está lá no futuro me esperando chegar. É ilimitado. Nada pode te parar, nada pode te amarrar, nada pode te acorrentar, mas você precisa viver na esfera do Espírito. Viver na esfera do Espírito. No versículo seguinte a Bíblia diz assim, preste atenção: o Senhor lutará por vocês. Fiquem o quê? Se a água não abrir, Deus vai matar todo mundo que está aqui atrás. Está entendendo não? Todo mundo vai morrer. Agora aquele que carrega a promessa não morre. Jesus disse que mesmo que morra não verá a morte. Quem carrega a promessa não morre. Eu tô desfalecendo, mas não estou morto. Eu estou encurralado, mas não estou abatido, não. Eu não vou me entregar, porque tudo já me pertence. Tudo já é meu.
Deus já fez, irmão. A terra já existe. Mas vai ter obstáculos para chegar. Mas eu preciso confiar em Deus. Eu vou confiar em quem? Vou confiar em Deus. Moisés está tentando acalmar eles. Moisés está tentando dar calma para o coração deles. No versículo 15, a Bíblia diz assim: o Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga. Talvez tem pessoas aqui que Deus prometeu coisas grandes, mas ele chegou até um ponto e encontrou algo que limita ele. E ele está lá parado. E agora? Se eu voltar para trás vai ser feio. Para frente não tem mais o que fazer. A palavra de Deus para você hoje é assim, ó: avance. Deus está dizendo para você, ó, vai. Mas como que eu vou? Não tem possibilidade. Eu não sei. Deus só está dizendo para você ir. Tem uma terra lá na frente esperando. Tem um milagre. Já está pronto. Ó, Deus está dizendo, já está tudo preparado lá. Ó, lá tem uva, lá tem pera, lá tem ouro, lá tem prata, lá a terra produz, lá tem água, lá tem sombra, lá vocês vão viver bem. Deus está falando só assim, vai, se lance. Só diz que Deus está querendo de você atitude, porque Deus já fez. Não tem limites, não há limitação. Deus, ele é claro ao dizer, no versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que está falando para nós aqui? Em mim não há limites. Talvez você chegou num ponto da sua vida e falou assim: a idade, não tem jeito mais, já estou velho para isso, vou me conformar. Isso é coisa sua, problema seu, Deus não mandou. Eu quero acordar você hoje desse sono aí. Deus não mandou você parar. Ah, porque acho que já passou para mim. Passou na sua cabeça, ok? Deus não falou isso para você. Não falou. Porque tem alguns aqui que está dando um de Sara, né? Deus vai lá falar com Abraão, fala assim: o ano que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, nessa mesma data, eu vou vir, a sua mulher vai estar com o neném seu no colo. Aí a doida ficou rindo lá na barraca. Mas por que Sara está rindo? Por quê? Porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz que Sara pensou consigo mesmo: eu já estou velha. Já passou o tempo das regras das mulheres, não tenho mais. Meu marido já é bem mais velho que eu. Ela riu. Sabe qual é o teu problema? É que você pensa demais. E fica pensando, e nos teus pensamentos você apequena você se diminui, nos teus pensamentos você se acha incapaz, nos teus pensamentos você se acha limitado, nos teus pensamentos você se acha pequeno, nos teus pensamentos você pensa que você é um pobre coitado, nos teus pensamentos você pensa acabou, mas no pensamento de Deus está dizendo assim: você não sabe de nada, porque o que eu preparei para você é grandioso. Porque nos pensamentos, Gideão também pensava que ele era um pobre coitado, o menor do clã dele, o menor da tribo dele. Mas olha, Deus olhava para ele, só sabia olhar e ver assim: varão valoroso. Hã? Mas no pensamento dele era o quê? Sou o menor. No pensamento de Deus ele era o quê? Varão poderoso e valoroso. É isso que Deus está vendo. No pensamento de Sara, ela dizia: incapaz, não tem como, não tem possibilidade, porque eu já sou uma mulher velha, e eu nem tenho regras mais, acabou, seja madre e cerrou, não tem como sair mais nada daqui. Mas Deus está dizendo: você se engana, Sara, porque daí vai sair o filho da promessa. É assim que os mente pequena pensam. Jesus também começou a caminhar e a pregar, e alguns mente pequena começou a dizer: pode vir alguma coisa que presta daí?
Meu irmão, por isso que eu estou dizendo que eu não tenho nada a ver com o homem. Eu tenho a ver com Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz que muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus está trabalhando lá na frente agora. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a promessa que Deus tem com você. Eu só sei que Deus não é mentiroso. Eu não preciso ser profeta de Deus para dizer para você que Deus vai fazer na sua vida, não. Não preciso. Eu não preciso que aqui é isso que Deus manda te falar. Deus falou que vai fazer. Isso já é claro, isso não é profecia. Isso não é Deus me usando, não. Deus já falou, desde a eternidade, desde o princípio, desde o começo, desde a antiguidade, desde o presente, desde o futuro. Deus já disse o teu nome lá no céu. Você é o que Deus gerou você para ser e acabou. Não precisa ninguém ficar falando isso para você. Olha, eis que Deus me mostra que a sua oração está sendo atendida. Isso lá é profecia, irmão. Por isso que o crente tem que ser inteligente na palavra, para não cair no conto de qualquer profeta. Eu não preciso profetizar, Deus está ouvindo a sua oração. Claro que Deus escuta a sua oração. Deus está vendo você, Deus está te assistindo, Deus está com você aonde você estiver. Você quer que Deus comece a agir? É só você olhar para Ele e falar assim: Deus, me puxa daqui porque eu vou viver uma nova vida agora. Sai do buraco que você entrou. É só você olhar para cima e dizer assim: o Senhor é meu socorro, mas é presente. Então eu estou te gritando aqui agora. E eu quero fazer essa palavra fazer efeito na minha vida. Tem uma promessa na minha vida, tem uma terra me esperando, então eu quero nem saber, eu vou.